Pois muito bem, olá para todos. Mais um sábado aqui que a gente se encontra para conversar sobre a prática jurídica, né? Hoje nós vamos conversar tanto sobre uma peça constitucional, como uma peça na prática civil, tá? Eu vou começar pela peça de constitucional, que é a ação civil, que ela tem um pouquinho mais de detalhes do que os embargos de declaração, tá? Então, vamos lá, que eu vou compartilhar aqui com vocês a estrutura para que a gente comece a analisá-la. Vamos lá. Então, quando a gente fala de ação civil pública, como eu disse lá no vídeo da explicação, a ação civil pública, ela é, na verdade, uma petição inicial, tá? Então, ela segue exatamente as características do artigo 319 do CPC. A única coisa que vai mudar é o conteúdo dela, porque o conteúdo dela vai ser um conteúdo no aspecto constitucional, tá? Então, essa que vai ser aí a observação que nós vamos precisar fazer. Conforme a gente conversou naquilo que precisa ter na ação civil pública, né? Então, aquilo que a gente conversou lá no momento da explicação, a ação civil pública, ela tem de ser proposta, então, sempre por uma pessoa jurídica, ela não pode ser proposta por uma pessoa física, né? Ou ela vai ser proposta pelo Ministério Público, tá? Então, são duas observações que a gente precisa sempre ter. E ela vai discutir direitos difusos e coletivos. Então, é outra observação que a gente também precisa ter, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a Associação de Moradores Unidos de Caicó, ela vai mover uma ação em face da Guararapes ADM Limitada, tendo em vista um monumento que se tem lá na cidade, que é de responsabilidade da Guararapes, só que a Guararapes não está fazendo as devidas manutenções nesse monumento, tá? Então, a ação, ela corre numa vara civil da comarca de Caicó, tá? Que é onde está localizada a associação. Ou seja, é uma regra de competência comum dentro lá do Código de Processo Civil, tá? Observe que a gente também manda para uma vara civil, não tem necessidade de mandar para a Justiça Federal, porque a Guararapes também é uma empresa de direito privado, então também não precisa disso, tá? Então, preâmbulo de 319 do CPC, tá? Associação dos Moradores Unidos de Caicó, pessoa jurídica de direito privada, CNPJ, endereço eletrônico, localidade, né? Então, os endereços, a gente só tem informação que é em Caicó, tá? Por intermédio de seu advogado, os dados do advogado, ajuizar a ação civil pública em face da Guararapes, também também qualificação de 319, tá? Então, a gente tem endereçamento e preâmbulo exatamente como nós temos no artigo 319 do CPC, tá? Nenhuma novidade. Dos fatos. Nos fatos, a gente precisa identificar os elementos do artigo 1º da Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, tá? Então, no artigo 1º, ele fala das situações de que você pode mover ação civil pública quando envolve direitos difusos e coletivos, mas quando envolve também questões turísticas, questões de manutenção. Então, nesse caso aqui, é um monumento turístico da cidade de Caicó, e deveria estar sendo cuidado pela Guararapes, e não, a Guararapes não está fazendo as devidas manutenções. Então, nessa parte dos fatos, quando você fizer lá a leitura dos fatos, você precisa trazer esses elementos. Olha, é um monumento turístico, nós já fomos atrás da prefeitura, e a prefeitura já disse que a responsabilidade é da Guararapes. Esse monumento turístico, o problema fala lá que pode trazer prejuízos econômicos, tendo em vista de que ele está meio que abandonado.
tá? Então, na parte dos fatos, ainda mantemos aquela questão da cópia do problema, tá? Mas identificando, nesse ponto, é importante você identificar o objeto do artigo 1º da Lei 7347 de 85, que são esses direitos difusos e coletivos, e neste caso em específico, nós estamos discutindo a questão dos monumentos, tá? Que estão lá abandonados. Na parte do direito, você vai trabalhar com o artigo 129 da Constituição, que fala da ação civil pública, e você vai trabalhar com a Lei 7347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública, tá? Então, na parte do direito, fundamentar o motivo da ação civil pública e explicar, né, que trata-se de um monumento, monumento esse importante para a relação turística da cidade, que ele não pode ficar abandonado da forma como se encontra, que por esse motivo existe essa ação civil pública para que seja, então, revista a situação desse monumento, para que, então, seja verificada a necessidade de manutenção, a importância na manutenção. Um ponto que você pode bater no direito também é a obrigação de fazer da ré, tá? Então, a ré, ela tem uma obrigação de fazer, e qual é essa obrigação de fazer? A manutenção. Então, obrigação de fazer manutenção no monumento. Tá? Então, são pontos aí importantes para você bater na parte do direito. Então, você vai trabalhar tanto com Constituição Federal como lei específica, e você também vai trabalhar com o Código Civil nessa parte da obrigação de fazer, tá? Então, o fazer aqui é a manutenção do monumento, tá? Isenção de custas, porque o artigo 18 da 7347 de 85 informa dessa isenção de custas, tá? Então, na isenção de custas, você pode trabalhar no seguinte sentido: a autora da presente demanda deixa de recolher as custas iniciais devido à isenção apresentada no artigo 18 da Lei 7347 de 85, tá? Uma coisa importante que até a Márcia conversou comigo essa semana, e acho bom a gente levantar essa bola, que às vezes pode ser dificuldade de outros, tá? A simples citação do artigo, e isso vale para a prova da fase de exame de ordem também, tá? A simples citação do artigo não pontua, tá? Então, se você só citar, é o artigo 129 da Constituição, a fundamentação legal, ponto. Só isso, se você mandar uma peça do jeito que ela tá aqui, ó, do jeito que a minha peça tá aqui, isso daqui não pontua em nada, tá? Você precisa colocar o artigo, você não precisa transcrever o artigo, tá? Mas você precisa citar o artigo e comentar esse artigo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o 129 da... Professor? Deixa eu pegar o 129. Oi? A tela ela tá escura aqui para mim, eu não tô conseguindo visualizar. Espera aí, deixa eu fechar e abrir de novo. Vamos ver se vai. Foi, William? Não, ainda não. Tá só pro William ou tá para mais alguém? Para mim tá normal. Para mim tá Tá normal. normal? Vamos tentar de novo, William. Peraí, que às vezes... Eu posso sair aqui e entrar de novo, pode ser então? Pode ser, William. Deixa eu sair. Tá. Obrigado. Hein? Nada. Vamos lá, então. Vamos citar aqui, vamos colocar o 129 da Constituição
para vocês verem que para que você não pode fazer a mera citação do artigo, né? Você precisa traçar lá o raciocínio, porque assim, nós temos fundamentação jurídica, tá? A fundamentação jurídica é a mera citação, então, mera citação do artigo, tá? Agora, você tem também a fundamentação lógica, tá? E aí a gente precisa observar essa fundamentação lógica, porque a fundamentação lógica é o mais importante para a banca que está te examinando e é o mais importante para nós, professores, também. Que você tenha conseguido expressar qual que é o seu entendimento com relação à legislação na qual você está trabalhando, tá? Então, é por isso que você não pode somente citar o artigo, tá? Por isso que é importante que você cite o artigo e faça lá os seus comentários. Deixa eu só conseguir abrir aqui, ó. Constituição Federal. Agora foi. Para a gente pegar aqui o 129 para a gente trabalhar com ele, tá? Para vocês terem uma ideia aí de como que a gente faz isso. Espera só um pouquinho. Nesses momentos que eu sinto falta do papel, tá vendo? Vamos lá. O 129, então, no inciso 3º, ele fala que são funções institucionais do Ministério Público. Então, artigo 129. Vamos colocá-lo aqui. Vamos pegar lá o inciso 3º. 129, então, inciso 3º, não esquecer lá, se você for fazer a citação, não esquecer de colocar dentro do formato que a gente já conversou, né? Sempre aqui no espaçamento 5 e sempre colocar ele em itálico, tá? Então, em itálico já tá no espaçamento 5, tá? E aí é importante que você teça os seus comentários referentes a isso, né? Então, o artigo 129, esses comentários eles podem vir tanto antes quanto depois, depende aí do seu raciocínio, né? Mas aqui, o mais legal, né? A forma melhor de fazer essa citação seria no seguinte sentido. A Carta Magna, nada de a nossa Constituição, porque nós não ajudamos a construí-la, tá? Então, a Carta Magna ou a Constituição Pátria, o que for que você achar melhor, a Carta Magna determina em seu artigo 129, inciso 3º, que a ação, a presente ação, é uma das funções do Ministério Público. E aí, texto de lei, tá? E aí, depois do texto de lei, faça o seu comentário, tá? Então, conforme ensinamento citado, a ação civil deve ser proposta sempre que houver algum dano ao patrimônio público e social
bem como a defesa dos usos e coletivos. Aí continua. No caso em tela, conforme no caso em tela, os fatos demonstram que o objeto da presente demanda refere-se a uma questão patrimonial na qual a omissão de manutenção da ré prejudica as questões e históricas da cidade, sendo tais fatos expressamente descritos como direitos difusos e coletivos. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que você coloque a citação do artigo, tá? Não quer transcrever o artigo, só quer colocar o artigo, né? Só informar qual é o artigo, não tem problema, tá? Mas faça os seus comentários referentes ao artigo, tá? Então, já prepare o leitor, no caso o juiz, para que ele saiba que você vai trazer, que você vai falar desse artigo agora, tá? Então, assim, você poderia só colocar que a Carta Magna determina no seu artigo tal que a presenteação é uma das funções do Ministério Público, ponto. Poderia. Não fazer a citação e aí, conforme ensinamento, e fazer o seu comentário, tá? Então, nós precisamos destes comentários, porque esses comentários, nós temos a fundamentação, a mera citação do artigo, e nós temos a fundamentação lógica, tá? Então, é importante essa fundamentação lógica de vocês, tá? A isenção de custas, que nós já tínhamos comentado, do requerimento, tudo que for processual. Então, nesse caso aqui, a isenção das custas processuais. A legislação, a 7347/85, exige que quando o Ministério Público não for parte, ele precisa ser intimado para ser fiscal, tá? Então, a intimação do Ministério Público e em nome de quem essa ação, essas publicações têm que ser feitas. E tudo nos pedidos, tudo que for material, tá? Então, que eles sejam julgados totalmente procedentes, a condenação da empresa ré na obrigação de fazer, e aí desenvolva o texto, né? Na obrigação de fazer a manutenção do monumento X lá que tem o nome. As provas, valor de causa, termos em que pede deferimento, local, data, assinatura e nome do advogado. Ou seja, é uma petição inicial, tá? São exatamente a mesma estrutura que nós temos no 319. A diferença é que aqui nós não temos, por exemplo, audiência de conciliação. A audiência de conciliação aqui não vai existir, tá? Mas, no mais, é o que nós temos no 319, tá? Alguma dúvida com a ação civil? A Márcia teve dificuldade? Não. Professora, Não. essa é um tema constitucional, né? Para inserir no ABA? Vixe, peraí, quem tá falando? Renan, Oi, Renan, não entendi a sua pergunta. essa peça é tema constitucional no ABA, né? Que eu me Tema confundi para agora. constitucional, isso. Tema para constitucional, tá? Ela Ok. é a seção 4 de direito constitucional, tá? Alguma dúvida Tá certo, aqui? obrigado. Nada, Renan.
Lucas, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que não tenho. Você perguntou se a gente tinha dúvida, eu falei que não, né? Pelo menos não da minha parte. Não? Tá. Então, beleza. É exatamente uma petição inicial, tá? Então, com isso, a gente mata a ação civil pública e vamos agora partir para os embargos de declaração. Vamos lá, então. Embargos de declaração. Vamos aqui. Quando a gente fala, então, de embargos de declaração, aí aqui a gente está na seção de direito civil, tá? Então, vamos virar a chave. Quando a gente fala de embargos de declaração, sempre lembrar que os embargos de declaração, eles estão no rol dos recursos, tá? Então, eles fazem parte lá dos recursos, sempre lembrar disso, tá? Mas também sempre lembrar que eles não têm a intenção de modificar a sentença. A intenção dos embargos de declaração é sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tá? Então, nós não temos uma intenção aqui de modificar sentença, tá? Porque se você quiser modificar sentença, não é por meio de embargos que você faz isso, é por meio de apelação, ok? Então, a nossa intenção não é modificar a sentença. A nossa intenção é pedir para que seja sanado alguns dos pontos que está lá no artigo 1022 do CPC. Então, os embargos de declaração, eles são apresentados perante o juízo que prolatou a decisão que tem algum tipo dos requisitos do 1022. Então, no caso aqui, nós estamos discutindo uma decisão prolatada pelo juiz de Bauru, tá? Então, por esse motivo, para a Vara Civil de Bauru, que é o que prolatou a decisão, que é omissa e contraditória, o número do processo, quem está propondo os embargos, né? Então, o embargante é a Aviação Meteoro, tá? E o embargado é a Caipira Hortaliças, ok? Então, embargante é o autor dos embargos. Embargado é quem sofre os embargos, tá? Então, Aviação Meteoro, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que lhe move, Caipira Hortaliças, devidamente qualificado, vem perante Vossa Excelência opor. Embargos nós não apresentamos e nem vamos interpor, tá? Embargos nós vamos opor. Embargos de declaração consoante as razões seguintes. Vejam que aqui nós não vamos ter uma peça de interposição e peça de razões, tá? É tudo numa peça. Por que eu não tenho peça de interposição e peça de razões? Porque como eles são apresentados perante o juízo que prolatou decisão, eu não preciso interpor para o juízo ACO para que ele encaminhe ao juízo ad quem, tá? Então, por esse motivo, eu não tenho peça de interposição aqui. Da tempestividade, então, alegar que os embargos de declaração são tempestivos, não esquecer que o prazo para são de 5 dias úteis, tá? É o único recurso com prazo diferente, porque os demais são todos prazos de 15, tá? Os embargos de declaração são os únicos que são prazo de 5. Então, eu deixei mais ou menos montado aqui, né, que os presentes embargos de declaração são tempestivos, pois foram opostos dentro do prazo processual, conforme o 1023, ou seja, dia 12/11/2017, que é a contagem que a gente tem lá do prazo de 5 dias, tá? Dos fatos, um resumo da sentença, tá? Um resumo da decisão que aponta, em especial, os fatos que ensejam os embargos, tá? Então, coloque aqui um resumo dos principais pontos que ensejam os embargos de declaração. Eu aconselho, na parte dos fatos, na questão dos embargos, copiar a parte da decisão
que é omissa e que é contraditória, tá? Copia e coloca aqui nos fatos. Então, conforme R, decisão prolatada, em determinado ponto, o juiz é omisso conforme texto abaixo. E aí copia, tá? Para deixar bem claro para o examinador que você conseguiu identificar dentro da decisão a omissão e a contradição. Na parte do direito, nós temos, então, que discutir omissão e contradição. Essa indicação de ocorrência aqui, você não vai colocar, tá? Só coloquei aqui, ó, para você enxergar, tá bom? Se você acha que se para você é mais fácil colocar do direito, aí colocar da omissão e falar da omissão, depois colocar da contradição e falar da contradição, como vocês ainda não têm a experiência do texto corrido, pode colocar, tá? Mas o legal mesmo é que você faça um texto corrido sem colocar títulos, ok? Eu coloquei esses títulos só para vocês identificarem. Nós temos, então, uma omissão nesses embargos. Por quê? Na parte do relatório da decisão, o juiz defere a denunciação da lide da seguradora. O juiz fala que realmente a seguradora tem que fazer parte do processo. Porém, no dispositivo, ele fala que não. Tá? No dispositivo não consta a denunciação da lide. E o dispositivo é o que faz coisa julgada para nós. Então, se não consta do dispositivo, ou seja, não fez coisa julgada. Então, o que consta do relatório tem de constar do dispositivo. E o dispositivo, ele é omisso nesse ponto. Então, por esse motivo, você precisa falar da omissão, explicar, olha, na parte do relatório, está deferida a denunciação da lide. Porém, na parte do dispositivo, que é o que faz a coisa julgada, não consta a denunciação da lide. Dessa forma, existe uma omissão referente ao pedido da denunciação da lide, tá? Então, explicar para o juiz que foi feito um pedido da denunciação da lide, que esse pedido ele foi julgado procedente por meio de agravo, que em sentença o juiz, no relatório, o juiz defere a denunciação da lide, porém não faz coisa julgada, uma vez que não consta do dispositivo, tá? Depois, nós temos uma ocorrência de contradição. Por quê? Porque em um ponto, o juiz, na fundamentação, ele descreve que a culpa do acidente ocorreu em invasão do veículo da embargada na mão direcional do veículo da embargante. E na conclusão, ele fala diferente do que ele tinha sido mencionado, ele inverte, tá? O mesmo ele faz com relação ao percentual de culpa. Ele fala, então, no relatório, que 60% da culpa é da embargada e 40% é da embargante. Só que no momento da condenação, ele inverte o percentual, tá? Ou seja, ele é contraditório. Em um momento, ele fala que a razão do acidente é culpa da autora, que invadiu a mão contrária da ré, mas em outro momento da sentença, ele inverte, ele fala, não, na verdade a culpa é da ré que invadiu a mão da autora. Ou seja, tem uma contradição, a cada momento da sentença ele fala de um jeito, tá? Então, o que você precisa pedir para esse juiz? Para que ele faça o saneamento dessa contradição. Afinal de contas, a culpa é de quem, né? E se uma parte da culpa é de uma parte é da outra, então que seja a mesma parte durante toda a sentença. Se no relatório é 60% da embargada e 40% da embargante, no dispositivo tem que ser a mesma coisa, tá? Por quê? Porque senão existe uma contradição. Então, você precisa enxergar a existência de uma omissão, porque o juiz deixou de julgar algo, e você precisa enxergar a contradição. Por quê? Porque o juiz, em um momento, ele julga de um jeito e, em outro momento, ele julga de outro. Então, você precisa pedir para que ele corrija essa contradição. Tudo bem com relação a esses dois pontos? Acho que só fazendo mesmo. Também acho. Também acho.
Depois disso, da conclusão, você vai pedir, então, para que os seus embargos sejam recebidos no efeito modificativo, isso é sempre muito importante, tá? A intimação da parte contrária para se manifestar a respeito. Por que você pede a manifestação da parte contrária? Porque você está pedindo um efeito modificativo dos embargos, tá? Você está pedindo para modificar a parte do dispositivo. Então, por isso que é importante que a parte contrária tenha direito ao contraditório, tá? Então, aqui, com base no parágrafo 4º do CPC, pedido do acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, por outro lado, para que sane a contradição. Termos em que pede deferimento, os seus embargos estão prontos, tá? Então, vejam que, apesar dos embargos de declaração constarem do rol dos recursos, a intenção não é uma modificação de sentença, e sim a intenção é sanar uma eventual omissão, uma eventual contradição, um eventual erro material que exista, uma eventual obscuridade que exista nessa decisão. Então, a nossa intenção não é modificar, a nossa intenção é que seja sanada essas dúvidas que, porventura, surgiram durante a análise da sentença feita pelo advogado, tá? Então, não é uma peça também de grandes complexidades. Vejam que na parte do direito, nós nem trabalhamos com texto de lei, tá? Nós trabalhamos apenas com o texto da decisão, e eu acho que para vocês que estão começando, é sempre importante, traz o texto da decisão, cola o texto da decisão na parte do direito, e aí faça os seus comentários dentro desse texto, tá? Quando a gente está começando, a gente tem muito costume de escrever em tópicos, né? Acho que isso é normal para quem está começando. Transforme o seu tópico em parágrafos, nem que você tenha vários parágrafos, não tem problema. Às vezes, parágrafos curtos são mais fáceis do que você querer fazer parágrafos mais longos, tá? Então, transforme esses tópicos em parágrafos. Às vezes, isso também facilita aí a sua escrita, tá? Então, dessa forma, também temos aqui a estrutura, então, dos embargos de declaração que entra na seção de direito civil, tá bom? Com isso, encerramos, então, aí tem mais 2 peças que elas já podem ser protocoladas. Não se esqueçam das questões de prazo. Nós estamos, então, na seção 4. Vamos até olhar aqui de novo, ó. Vamos olhar todos juntos para a gente não cometer erros. Nós estamos aqui, ó, seção 4, tá? São essas 2 peças. Prazo fatal, dia 21/10. Se a gente contar, então, os 7 dias antes, dá no dia 14, tá? Para dar tempo aí hábil de que os tutores possam analisar e te devolver essas peças, tá? Então, protocolo até dia 14, ok? A da sessão 3 já tem de estar sido protocolada, porque o prazo se encerra no dia 7. Então, você já tem de ter protocolado. Então, vamos discutir. Estamos aqui, então, na sessão 4, tá? Prazo até dia 14 para dar tempo de devolutiva, caso exista alguma correção que ainda precise ser feita e você tenha tempo de realizar essa correção, tá bom? Desejo a todos um bom almoço de domingo, desejo uma boa semana para vocês. Não se esqueçam que na prática não tem prova, tá? Nessa disciplina nós não temos prova, vocês só vão fazer B2, não esqueçam disso. Então, eu desejo para vocês uma boa semana de prova. Ao pessoal de quarta, estão todos convidados para vir sábado, e ao pessoal de sábado, até sábado, tá bom? Beijos para vocês e bom descanso.